Bom dia a todos. Eu espero que todos vocês estejam bem. Se não tiver, vai ficar. Eu espero que essa aula de hoje seja muito proveitosa, que todo mundo consiga aproveitar ela e fixar o que a gente pretende nessa aula, que é aprender hoje sobre os fungos. Então, o conteúdo nosso hoje é sobre fungos. Quem vai ministrar a aula hoje sou eu, José Leandro Leite dos Anjos. Sou estagiário da FACHUS, do curso de Ciências Biológicas. Então, por esse motivo, eu estou aqui na disciplina de Biologia. Então, a gente vai explorar hoje no conteúdo fungos, desde características gerais à importância ecológica e econômica. Então, características gerais, o histórico do reino fungi. Né? Então, hoje eles estão dentro de um reino próprio, mas nem sempre foi assim. Inicialmente, né, os fungos eles eram agrupados dentro do grupo das plantas, porque acreditavam-se que eles tinham características mais próximas ao grupo das plantas. Porém, já aqui na década de 1950, né, na década de 50, 1950, identificou-se que os fungos têm características muito contrastantes com os outros grupos que os colocam dentro de um reino próprio. Quais são essas? Eles são eucariontes, ou seja, eucariontes é que eles têm aquela questão da membrana, da carioteca, eles têm organelas membranosas, ou seja, uma célulazinha deles é mais complexa. Então, eles não podem ser considerados, por exemplo, eles não podem ser agrupados dentro do grupo dos protistas, porque eles não são procariontes. Ou seja, então eles estão entre aí os reinos, junto com animais e junto com plantas. Eles são aclorofilados, eles não fazem fotossíntese, então eles diferem das plantas nesse ponto, eles já não podem ser agrupados dentro do grupo das plantas. Unipluricelulares, né? Então também temos fungos que são unicelulares e eles não possuem tecidos verdadeiros. O que seria esses tecidos verdadeiros? É organização de tecido que forme partes especializadas, que formem órgãos propriamente ditos. Então, eles não têm esses tecidos verdadeiros, o que contrasta com os outros dois grupos. A questão da reserva energética deles é glicogênio, ou seja, não pode ser botado dentro de planta porque a reserva energética das plantas é o amido. E no caso dos fungos, é glicogênio, assim como nos animais. Eles contrastam também dos animais, por quê? Porque eles possuem parede celular. Mas essa parede celular é igual a das plantas? Não, a das plantas é celulose. E dos fungos é constituída principalmente por quitina, que é um carboidrato encontrado lá no exoesqueleto de insetos, ou seja, são características muito contrastantes. Então, os fungos eles têm características que os colocam dentro de um reino próprio. Então, a estrutura fundamental, a estrutura básica dos fungos é a questão das hifas. Então, essas hifas são ramificaçõezinhas. Vocês vão ver, por exemplo, nessa figura 2. Então, vocês vão ver essas ramificaçõezinhas são hifas. Quando elas ficam emaranhadas, quando elas ficam muito juntas, formam muitas hifas se juntando, vai ser um conjunto de hifas, vai ser denominado de micélio. Micélio é quando há esse conjunto de hifas, quando elas estão tudo juntinhas, emaranhadas. Então, micélio é essa organização. A reprodução deles pode ser de forma assexuada e sexuada. Alguns são sapróbios, ou seja, decompositores. Alguns também são parasitas e outros são simbiontes, ou seja, vivem em relações em que um está ajudando o outro. Um indivíduo de um grupo está ajudando um indivíduo de outro grupo. Então, aí vocês vão ver nessa imagem a questão do micélio, que seria esse emaranhado de hifas. Então, nessa imagem 1, vocês vão ver o micélio. Nessa 2 são os tipos de hifa. Então, enquanto a gente tem, por exemplo, a hifa septada, que seria septo, seria esses gominhos. Por exemplo, a cana-de-açúcar, tem aqueles gominhos. Então, a hifa vai lembrar a cana-de-açúcar, ela vai ter os septozinhos. Então, quando ela tiver esses septos, esses gominhos, vai ser chamada de septada. Quando ela não tem, ou seja, quando ela for lisinha, quando ela não tiver esses septos, vai ser chamada de cenocítica. Então, nessa imagem 3, vocês vão ver aí o que seria o que a gente conhece como cogumelo. Cogumelo vai ser aquele cogumelo seria o corpo de frutificação. Ali ele vai utilizar apenas para se reproduzir. Então, ali vai ser o micélio aéreo, micélio reprodutor. E vocês vão ver também abaixo do micélio reprodutor o micélio vegetativo. Esse micélio vegetativo o fungo utiliza para desenvolver
o vegetativamente, que ele utiliza para desenvolver sua forma básica. Então, o notebook está descarregando, me perdoe, por favor. Os fungos, eles são divididos didaticamente, principalmente em 3 grupos, que seria Chytridiomycetus, Ascomycetus, Zygomycetus e Basidiomycetus, né? Os Chytridiomycetus são o grupo considerado mais ancestral de organização estrutural mais simples. São, por exemplo, vocês vão ver nessa imagem aí, são seres que realmente são mais primitivos, mais antigos. E uma característica deles, que deixa clara essa questão deles serem mais ancestrais, é o esporo. O esporo é a estrutura básica reprodutiva dos fungos. Então, no caso deles, diferente dos outros, o esporo tem flagelo, é o zooesporo. E isso é uma característica primitiva, por quê? Né? Flagelo seria tipo o espermatozoide, tem aquela caudazinha que mexe. Então, por que isso seria uma característica mais primitiva? Porque os fungos, eles geralmente eles são sésseis. Então, se ele não se movimenta, ele tem uma estrutura reprodutiva que tem que se movimentar para chegar no outro. Então, isso acaba sendo uma característica mais primitiva, porque depende de um meio aquoso. Então, por isso eles são muito dependentes dessa questão da umidade. Eles são realmente encontrados em meios aquáticos ou muito úmidos. Então, isso é uma característica deles que os deixa como mais antigos, mais ancestrais, e são os mais simples em questão estrutural. Então, tem um fungo dos Chytridiomycetes, uma espécie desse grupo, que é responsável pela extinção de muitos anfíbios, né? Como esse primeiro aí de cima, esse amarelinho. Então, da fauna nativa dos Estados Unidos, que já foi extinto na natureza por causa desse fungo. Nessas 4 imagens abaixo, são anfíbios da nossa fauna brasileira que correm risco de extinção por causa desse fungo. Esses 4 aí, né, eles estão correndo risco por causa desse fungo. Porém, o estudo da Science identificou que esse fungo ele corresponde, o tempo que ele começou a atacar os anfíbios daqui foi o mesmo tempo que iniciou-se a expansão do comércio mundial de carne de rã. Ou seja, esse fungo que ataca esses anfíbios, ele é exótico, ele não é daqui. Então, quando aí a gente vai perceber a questão de você inserir no ambiente, na fauna nativa, na fauna local, espécies de fauna exótica, que vão atacar, vão competir, vão destruir as outras espécies. A gente vai ver outro grupo de fungos. Os primeiros são os Chytridiomycetes, os mais simples. Esse segundo grupo também são relativamente simples, são os Zygomycetes. Não formam corpos de frutificação, ou seja, não formam aquela estrutura que a gente conhece, por exemplo, como cogumelo. Então, se ele não forma um corpo de frutificação, que seria essa estruturazinha aí? É apenas uma hifa que se diferencia, que ela ultrapassa o substrato, ou seja, ela cresce, forma ali na pontinha a estrutura dela que vai produzir os esporos e liberar esses esporos. Esses esporos seriam o quê? Seria tipo a sementinha do fungo. Então, quando você vê, por exemplo, acho que todo aluno já teve contato com isso, com aqueles fungos, aqueles cogumelozinhos no chão, você chuta e sai um pozinho preto. Então, aquilo ali são os esporos. Esses esporos, eles se espalham, caem no substrato. Seria tipo uma sementinha. Quando ele cair ali, ele vai formar hifa e vai se desenvolver outro fungo. Então, os zigomicetos, né, eles não formam corpo de frutificação, é apenas uma hifa que se diferencia. Eles são, em sua maioria, saprofágicos, ou seja, em sua maioria, eles são decompositores. E eles preferem sempre substratos mais ricos em carboidratos, mais ricos em amido. Então, vocês vão encontrar eles facilmente em quê? Em pães, em cascas de fruta, por exemplo, também, e em substratos que são ricos em amido. Alguns desses grupos, apesar da maioria ser saprofágico, alguns eles são parasitas de vermes ou insetos e podem causar infecções em humanos. O próximo grupo, né, os ascomicetos, já são um pouquinho mais complexos. Eles formam costos de frutificação, e esse corpo de frutificação é característico. Ele é côncavo, ele parece uma concha, um prato, ele tem essa estruturazinha mais côncava. E a característica principal desse grupo é a presença dos ascos. A asco é uma estrutura reprodutiva que a gente vai ver mais ali na frente.
agrupa aí as leveduras, que são os fungozinhos unicelulares, são umas bolinhas, né, bem pequenininhas, que são comuns ao nosso dia a dia. Acho que a maioria já viu falar no fermento biológico. Fermento biológico, na verdade, são fungos. Esse grupo é o que engloba a maior parte das espécies de fungo. Cerca de metade das espécies de fungo são ascomicetos, né? Aí nesse grupo tem alguns fungos comestíveis, como no caso da mortela. A mortela é um fungo que é consideravelmente caro, é cerca de 300 euros o quilo. E há também nesse grupo dos ascomicetos alguns fungos que formam associações mutualísticas, como por exemplo os líquens. Cerca de 98% das espécies de fungo que formam associações liquenosas são ascomicetos. Então, a maior parte dos fungos que formam líquens são os ascomicetos. Líquens que a gente vai ver mais ali na frente. Basidiomicetos. Esses também formam esse corpo de frutificação. E esse, né, que é o basidiocarpo, é o que a gente realmente conhece como cogumelo. Então, quando a gente pensar em cogumelo, a gente vai ver essa imagem na nossa cabeça, essa estrutura. Aí seria o basidiocarpo. De cara você já vai identificar, vai dizer, isso é um basidiomiceto. Eles também têm uma estrutura característica que é o basidiosporo, que a gente também vai ver lá na frente. Aí vai também ter fungos comestíveis, sua maioria são tóxicos. Porém, alguns são comestíveis, como, por exemplo, o gênero Agaricus, que é o popularmente conhecido como champignon. Aí a gente vai ver oito imagens, é uma brincadeira didática. Eu queria que vocês identificassem a quais grupos esses indivíduos aí pertencem. Então, eu, professor, queria que vocês me dissessem que essa imagem 1 seria um quitridiomiceto. Por quê? Porque ele tem uma organização estrutural mais simples. Ele é relativamente mais simples que esses outros. Não tem corpo de frutificação, organização celular muito mais simples, ambientes aquáticos. Então, esse é um quitridiomiceto. Na 2, basidiocarpo, cogumelo. Então, ele vai ser o quê? Um basidiomiceto. Na 3, está em um substrato rico em amido, não forma corpo de frutificação, zigomiceto. Na 4, estruturazinha côncava, corpo de frutificação, ascomiceto. 5, zigomiceto. 6, ascomiceto. 7, estruturazinha celular bem mais simples, zigomiceto. Quitridiomiceto. E na 8ª, vocês vão ver o basidiocarpo, cogumelo. Então, vai ser o basidiomiceto. Reprodução dos fungos, ela pode ocorrer de duas formas, sexuada e assexuada. Então, assexuada é quando não há mistura de material genético. E ela ocorre primeiro na maioria dos fungos. A maioria dos fungos vão se reproduzir de forma assexuada e ela pode ocorrer de 3 formas diferentes. Fragmentação, quando pedacinhos do fungo vão se desenvolver e vão formar um indivíduo. Brotamento, no caso das leveduras, aquela organização celularzinha mais simples, que é uma bolinha. Então, ela forma um broto. Aquele broto vai crescer, vai se desenvolver e cair no chão. Então, a planta, quando ela tem aquele brotinho, tem plantas que você tira aquele brotinho, coloca ali no chão e ele vai se desenvolver outra planta. Então, no caso dos fungos se reproduzem por brotamento também, é basicamente essa forma. Esporulação. Então, é quando o fungo, através de mitose, que uma célula forma outras células iguais a ela, então, aí ele vai produzir esses esporos, essas sementinhas, apenas com o material genético dele. Ele vai formar cópias dele. Então, não há mistura de material genético, é assexuado. E a forma sexuada, que ocorre principalmente de 3 formas, ela ocorre em 3 grupos. O primeiro é o zigomiceto, o grupo aí que engloba o bolo de pão. O zigo ele se reproduz das duas formas, de forma assexuada por esporulação, ou seja, ele produz esporos apenas com o material genético dele, que vai desenvolver hifa, e essa hifa vai desenvolver outro ser. Assexuado não houve mistura de material genético. Mas há também a forma sexuada, quando esses esporos, produzidos por mitose, se juntam, desenvolvem, formam hifa. Essas hifas se juntam e formam uma estrutura que se chama zigosporos. Então, essas duas hifas juntas formam estrutura e essa estrutura é que vai produzir esporo.
Então, houve material genético de 2 fungos, né? Então, aí vai ser de forma sexuada. Outro grupo de fungos que se reproduz de forma sexuada é o ascomiceto. O ascomiceto, a característica principal, como a gente trabalhou lá atrás, é a presença de asco. E o que seria esse asco que a gente não falou lá atrás? É uma hifa diferenciada que forma essa bolsinha. Então, vocês vão ver essa bolsinha que tem esses 2 núcleos, essa bolsinha é o asco. Então, a forma de reprodução deles é o seguinte: 2 núcleos N se juntam e formam um zigoto 2N. Então, se é N junto às duas, então N com N dá 2, 2N. Então, quando a célula se torna 2N, ela pode se dividir através de meiose. Então, que uma célula 2N forma 4 células N. Então, ela dividiu-se, formou-se 4 células N, 4 células com metade do material genético dela, né? Metade do material genético dela. E essas 4 vão se reproduzir, vão se dividir por mitose, ou seja, apenas copiou. Essas 4 vão totalizar 8. Esses 8 aí vão se desenvolver de forma que formem esporos. Esses esporos saem voando, caem no substrato, formam hifas, e aí que acontece a mistura do material genético. Por quê? Porque essas duas hifas, elas se juntam, se fundem e passam material genético de uma para outra. E aí, nesse momento que há essa troca de material genético, começa a se desenvolver o corpo de frutificação, o indivíduo já em sua totalidade, em sua fase adulta. Outra forma de reprodução sexuada, ou seja, que há mistura de material genético, é nos basidiomicetos. Basidiomiceto, que é a maioria, que seria uma estrutura que lembra o asco, só que em vez dele ser uma bolsinha redonda, esse é mais triangular. E ela tem estruturas que lembram os dedinhos, ó, que é por onde os esporos percorrem. Mas a questão da reprodução é quase a mesma. 2 núcleos N se fundem, formam um zigoto 2N. Aí, a partir do momento que ele se torna 2N, ele pode se dividir por meiose e formar 4 células N, 4 núcleos N. Esses 4 núcleos N, né? Aí já vai ser os esporos. Esses esporos vão ser liberados, vão cair no substrato, formar hifas, e aí que essas hifas vão se fundir, vão passar material genético de uma para outra e vai se desenvolver o corpo de frutificação, o basidiocarpo, que é o que a gente conhece como cogumelo. Relações mutualísticas. Então, os fungos eles podem promover relações de simbiose. Então, há o caso dos líquens, que são relações simbióticas entre fungo e cianobactéria ou alga. Então, por exemplo, a alga, ela precisa de um ambiente propício, ela precisa de mais umidade. Então, o fungo protege ela, dá ela água e umidade. Em compensação, ela dá ao fungo que ele não consegue fazer. O fungo é aclorofilado, ele não faz fotossíntese, mas ele precisa desses compostos orgânicos, assim como qualquer outro ser vivo, para sobreviver. Então, a alga dá isso a ele, em troca, ele protege ela, cuida dela. Então, essa relação ela é tão íntima que a gente vai chamar eles de fungos liquenizados. Então, enquanto a alga, a cianobactéria, ela faz fotossíntese, ela é chamada de fotobionte. Enquanto ela é chamada de fotobionte porque faz fotossíntese, o fungo é chamado de micobionte. E aí os líquens ele tem uma diversidade enorme, que a gente vai, por exemplo, dividir eles por talo, já que ele não forma tecido verdadeiro, não é folha. A gente chama isso aí de talo. Então, há também a questão assim, associação entre fungo, associação simbiótica entre fungo e alga ou cianobactéria, a gente chama de líquen. Associação simbiótica de fungo e raiz de planta, a gente chama de micorriza. Como assim? Fungo se associa com raiz de planta? Sim. Então, o fungo vai se ligar à raiz da planta e ele vai estar atuando como se fosse uma raiz para ela. Então, ele vai absorver a água que ele vai encontrar ali, ele vai pegar os nutrientes ali e vai colocar na raiz da planta. Ele vai injetar na planta. Ou seja, ele aumenta a área de extensão, ele aumenta a área que a planta pode absorver tudo ali. Então, ou seja, ele auxilia ela ampliando a área de absorção. E aí, o que é que o fungo precisa? Que ele não sabe fazer sozinho e que ele pede em outras relações mutualísticas? Compostos carbônicos.
Então, a planta vai fornecer a ele carboidrato e energia. Em compensação, o fungo dá ela o quê? Alga, água e nutrientes. Ele amplia, ele aumenta essa área de absorção. Então, isso é importante, por exemplo, na nossa região, em que a quantidade de chuvas é pouca. Então, as plantas, quanto mais água ela puder absorver, melhor vai ser para ela. Então, os fungos aumentam a área que ela pode absorver, né, amplia a área que ela pode absorver, tanto água como nutrientes. Em compensação, ela dá a ele, né, compostos carbônicos. Ambos estão se beneficiando, e assim como nos líquens, um não vai conseguir sobreviver com o outro, um não vai conseguir se desenvolver bem sem o outro. Então, aí, dos charges. Então, valeu por você existir, amigo. Obrigado por sua proteção incondicional. Quem diz isso? A alga. Por quê? Porque o fungo protege ela. Em compensação, ele diz: obrigada pelos seus compostos orgânicos, sempre são maravilhosos. Então, por que ele diz isso? Porque a alga dá a ele compostos carbônicos, que ele não sabe fazer sozinho. Então, a associação entre alga e fungo é líquen. A associação entre fungo e raiz de planta é micorriza. Então, aí, essa outra charge é de micorriza. Então, o fungo diz: eu ganho nutrientes que eu não sei fazer sozinho. É legal para o fungo? É muito legal para o fungo. E a planta diz o quê? Eu ganho extensão nas minhas raízes, ou seja, ela aumenta a área que ela consegue absorver. Vocês vão ver aí, a raiz da planta é isso, e o fungo aumentou, ou seja, ele ampliou a área que ela poderia absorver. As árvores se comunicam através de uma internet de fungos, né? Seria associação micorriza. Então, por exemplo, vocês vão ver nessa imagem aí que tem uma árvore e outra árvore, e que elas estão conectadas por esse fungo. Então, o fungo está conectando essa planta. Então, por exemplo, se uma lagarta está atacando essa planta, ela vai enviar mensagem para outra que vai começar a se proteger, vai produzir compostos para defender aquela planta, para mitigar os efeitos daquela lagarta. Ou seja, em outras palavras, ela vai se realmente se proteger, vai tentar fazer com que a lagarta não chegue lá, ou se chegar lá, não destruam ela. Isso acontece de forma muito íntima. Cerca de 90% das plantas têm fungos associados às suas raízes. Então, para a planta estar nessa associação, é muito, muito benéfico para ela. Né? E o fungo, como sempre, ganha o quê? Compostos carbônicos que ele não consegue produzir sozinho. Não consegue produzir, na verdade. Então, análise de uma situação problema. Vocês vão ver aí uma aula prática de uma professora que ela utilizou 5 pedaços de pães. Então, na imagem 1 são um pedaço de pão que ela passou em cima de notebooks da escola. Ou seja, vocês vão ver que está contaminado por fungo. Esporo de fungo está em todo lugar. Na imagem 2, vocês vão ver um pedaço de pão que não teve contato com esporos. Ou seja, foi tirado da embalagem original e colocado na embalagem que a professora separou. Na imagem 3, é um pedaço de pão que foi tocado por crianças que não lavaram as mãos. Vocês vão ver que está a contaminação por fungo e por bactérias. Essas partes mais pretinhas, fungo, essa parte amarela, mais bactéria. Agora a gente vai para um outro dado interessante. Aí são 2 formas que as crianças limparam as mãos. A 4 é assim. Na 4, as crianças limparam a mão com água e sabão. Não tem contaminação. Vocês estão vendo contaminação aí? Não, ou se tiver, é muito pequena. Agora, nessa imagem 2, a criança limpa a mão com sanitizante. Um sanitizante hoje, muito comum, que a gente utiliza, o álcool em gel. Então, ele tem a mesma eficácia que o sabão? Não. Se não tiver água e sabão, o que é que a gente vai utilizar? Álcool em gel. Mas se tiver água e sabão, a gente vai utilizar água e sabão, porque é mais eficaz na higienização. Então, como pontos negativos, os fungos eles têm micoses, alergias. Micose seria, por exemplo, aquela frieira entre os dedos, o chulezinho, manchas causadas por fungo na pele. Então, alergias, toxicose, que é você comer algum alimento que contenha fungo e venha lhe fazer mal. Geralmente está associado ao quê? Falta de higiene. Se você se cuidar direitinho, se você se higienizar direitinho, se você cuidar do que você come, você não vai ter problemas com fungos. Então, os pontos negativos dos fungos a gente pode mitigar aquilo. E se a gente for confrontar com os pontos positivos, a gente vai ver que tem mais pontos positivos.
Como assim fungo? Ponto positivo. Então, nesse slide, vocês vão ver a importância para o meio ambiente. Os fungos, eles podem ser usados para biodegradação. Então, por exemplo, a gente tem muito lixo orgânico ali. Então, aplica fungo, o fungo vai decompor aquilo ali, biodegradação. Ou na própria natureza, né? Eles decompõem matéria orgânica. Essa biodegradação é extremamente importante para a natureza na reciclagem dos nutrientes. Biorremediação. Então, tem um ambiente ali que está degradado, que há contaminação. Eu coloco fungo ali, ele vai o quê? Biorremediar aqueles compostos, ele vai degradar isso ali e vai tornar aquele ambiente mais saudável. Pode ser utilizado também para tratamento de efluentes. Então, por exemplo, o esgoto doméstico, efluente, e eu aplico fungo ali, o fungo vai tornar aquele efluente limpo, menos tóxico ao ambiente. Para a agricultura, a importância deles é voltada a micorrizas. Então, vocês viram que micorriza é muito importante para a planta. Então, a planta vai se desenvolver muito melhor com micorrizas, ou ela vai se desenvolver só por meio de micorrizas, se não tiver, ela morre. Então, isso é muito importante para a agricultura. Também no controle biológico. Como assim? Como a gente viu, os fungos também são parasitas de algumas espécies, inclusive algumas pragas agrícolas. Então, por exemplo, tem um fungo que mata o gafanhoto. Então, aplico lá, matou o gafanhoto, aí eu exterminei aquela praga agrícola sem precisar colocar veneno, por exemplo, que vai contaminar até o que eu queria produzir. Então, acaba sendo muito melhor o controle biológico, que pode ser feito por fungos. Para a questão alimentícia, então os fungos eles são ricos em proteína. Então, por exemplo, para quem é vegetariano, uma boa fonte de proteína é o quê? Fungo. Por quê? Porque alguns deles são fungos comestíveis. Não todos, mas alguns são. Inclusive, alguns deles são muito utilizados na gastronomia mais alta, na alta gastronomia. Fermentados. O fermento biológico utilizado em pão, por exemplo, o fungo ele vai começar a degradar aqueles compostos ali, vai produzir gás carbônico e vai deixar a massazinha mais fofa. Deixa aquilo se tornando, por exemplo, vai trazer mal a gente? Não vai. Inclusive, aquilo vai tornar o paladar melhor, a gente vai conseguir degustar aquilo de uma forma melhor para a gente. Né? Os fungos também são importantes em metabólitos primários. O que seriam metabólitos primários? Tudo aquilo que ele utiliza na sua questão estrutural. Então, para crescer, ele vai produzir ácidos orgânicos, vitaminas, esteróides, enzimas. A gente pode retirar aquilo dos fungos e utilizar para a gente. Metabólitos secundários, tudo aquilo que ele vai utilizar para a defesa. Então, antibióticos, surfactantes e etc. Então, um antibiótico muito importante foi a penicilina. Ela revolucionou a medicina por quê? Então, por exemplo, a garganta inflamada. Acho que muita gente já teve contato com antibiótico por causa de garganta inflamada, por causa de alguma infecção. Então, antigamente, se essa infecção se prolongasse, você iria o quê? Morrer. Não tinha como combater aquilo. Mas com a descoberta da penicilina, esse antibiótico que mata essas bactérias, destrói essa infecção, então houve-se uma melhora na qualidade de vida, as pessoas, reduziu-se muito a mortalidade das pessoas. Então, o desenvolvimento da sociedade atual é muito ligado ao descobrimento dos antibióticos, ao descobrimento da penicilina. Então, a penicilina é do grupo de fungos do gênero Penicillium, que é dos zigomicetes, do popularzinho bolor de pão. Então, contatos, se algum de vocês tiver alguma dúvida, quiser entrar em contato comigo, esses são os meus contatos. E obrigado a todos que assistiram até aqui. Eu agradeço de coração. Espero que essa aula tenha sido proveitosa. E eu desejo que todos vocês fiquem muito bem. Continuem se cuidando. Se Deus quiser, logo, logo estaremos na forma presencial. Enfim, fiquem bem.